Chegamos, pessoal, para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos muito empolgados que você está aqui conosco nesta segunda-feira para estudarmos as Sagradas Escrituras. Você sabe que toda segunda, terça e quarta temos aulas aqui no meu canal às 19 horas. Porém, nas quartas-feiras a aula é somente para membros exclusivos do canal. Quero que você já vá clicando aí e enviando esta live, enviando esta aula para as pessoas participarem conosco. Faça isso agora para que seja um número maior de pessoas sendo tocadas, sendo abençoadas. Já estamos caminhando aí para o meio do livro de Atos, isso mesmo. Então hoje vamos estudar Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Vamos estudar um pouquinho da repercussão do que aconteceu em Atos 10, que é a chegada do evangelho oficial aos gentios, né? E vamos ver também um pouco sobre a igreja de Antioquia. Então quero que você já pegue a palavra de Deus aí, eu já estou com a minha na mão. Vamos embora comigo? Atos 11, verso 1, diz assim: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Olha aí. No capítulo 10, você se lembra que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio e os gentios, quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Os gentios receberam a palavra de Deus. E essa notícia chegou lá em Jerusalém. Verso 2. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. No início do cristianismo, muitos pregavam que para você ser salvo, você tinha que crer em Jesus e cumprir a lei de Moisés. Esses eram esses da circuncisão. E foram esses que vieram atacar Pedro. Foram esses que vieram dizer para Pedro: Pedro, ficamos sabendo que você entrou na casa de um cara italiano e comeu com eles, e você sabe que a lei de Moisés proíbe isso. Como que você fez isso, cara? Então eles deram uma dura em Pedro, né? Verso 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Verso 5. Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, eu tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais silvestres, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. Mas a voz falou segunda vez do céu, dizendo: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Então a primeira coisa que Pedro faz em sua defesa é contar a visão que ele teve lá na casa de Simão, o curtidor, que foi o que aconteceu no início do capítulo 10 de Atos. Ele conta a visão que Deus deu a ele para que ele não chamasse homem nenhum de impuro. Verso 11. Na mesma hora, ou seja, na mesma hora que a visão tinha acabado, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens, que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito Santo me disse que não hesitasse em ir com eles. Então, gente, a gente vê aqui assim, um plano de Deus todo encaixadinho para que as coisas acontecessem. A visão veio para Pedro, na hora os caras chegaram e bateram na porta da casa de Pedro, na hora o Espírito Santo falou: vai com eles, né? Verso 12, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Então esses 6 irmãos que eram judeus, crentes, também foram com Pedro para ser testemunhas. E eles estavam lá em Jerusalém na hora em que Pedro estava dando essa explicação para os líderes da igreja. Verso 13, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. Então aí ele conta que esse italiano falou que tinha visto um anjo, que tinha mandado chamar Pedro.
através do qual, ouvindo a mensagem, eles seriam salvos. Né? Isso Pedro explicando, gente. Pedro está explicando para a igreja de Jerusalém tudo que tinha acontecido. Verso 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Eu frisei bastante na aula passada que Pedro estava só na introdução da pregação dele, quando o Espírito Santo veio e desceu sobre todos os que estavam ali assistindo. Não deu tempo. Pedro só começou a falar de Jesus e já foi suficiente para o Espírito Santo vir. Então nós temos em Atos 10 o quê? O Pentecostes dos gentios. O Espírito Santo descendo sobre todos os não-judeus, mostrando assim que Deus queria salvar todas as nações da terra, que Deus queria dar o Espírito Santo para todas as nações da terra e não somente para o povo judeu. Verso 16. Então me lembrei do que o Senhor Jesus tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Olha, Pedro está dizendo, se os gentios receberam o Espírito Santo, do mesmo jeito que nós judeus recebemos no dia de Pentecostes, em outras palavras, se em Atos 10 aconteceu a mesma coisa que em Atos 2, então, quem era eu para me opor a Deus? Verso de número 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Olha isso. Então, os líderes da igreja em Jerusalém, inclusive os que eram da circuncisão, disseram, uau, então Deus realmente quer salvar gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e não somente os judeus. Por isso que esse texto de Atos 10, ele é tão importante, e essa explicação de Atos 11 aqui, ela é fundamental, porque é Pedro explicando para a liderança cristã da época por que ele tinha entrado na casa de um italiano e por que o Espírito Santo tinha descido sobre eles, e a Bíblia diz que eles pararam então de fazer objeção, pararam de fazer oposição e louvaram a Deus por isso. Verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Você vai se lembrar que lá em Atos capítulo 8, final do capítulo 7, início do capítulo 8, nós temos a morte de Estevão. E com a morte de Estevão, houve uma grande perseguição aos cristãos que estavam somente em Jerusalém. Os cristãos só estavam em Jerusalém. Mas todos eles fugiram, só a liderança da igreja ficou em Jerusalém. E eles fugiram e foram para onde? O texto está dizendo aqui, ó, Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas nessa debandada dos crentes, nessa fuga dos crentes diante da perseguição, eles só pregavam o evangelho para os judeus. Só para os judeus. Mas olha o que acontece aqui no verso 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram também a falar aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Esse é o primeiro verso que a gente tem, então, de gente realmente não judeu sendo evangelizada de propósito, né? Ou seja, eles foram para Antioquia e lá em Antioquia eles começaram a pregar para os gregos, falando das boas novas, do evangelho do Senhor Jesus. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Olha aqui, o que nós temos aqui? Gentios, gregos, né? Gente de Antioquia, gente não judeu, se convertendo ao Senhor Jesus. Você tem que entender que isso aqui, para essa época, é um tabu gigante. É um tabu gigante. Porque muita gente só achava que Jesus tinha vindo para salvar os judeus, né? Verso 23. Verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Ou seja, tudo era dirigido por Jerusalém, gente. A sede do cristianismo era em Jerusalém, tá? Não era Roma, não era outra cidade, era Jerusalém. E os líderes da igreja,
eles ouviram isso, olha, tem gente não judeu que está aceitando Jesus. Tem gregos que estão aceitando Jesus. E eles fizeram o quê? Enviaram um apóstolo, Barnabé, para ele ver o que estava acontecendo lá. Verso 23, este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Este era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ou seja, Barnabé era um homem bom, cheio de Espírito Santo, cheio de fé, e ele ajudou eles a pregar, e muita gente se converteu ao Senhor. Esse muita gente aqui, entenda, está falando de gentios, gente não judia. Que mais? Verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Ou seja, Barnabé falou, quer saber? O Saulo de Tarso, aquele que era o perseguidor da igreja, ele vai me ajudar. Vou trazer ele para cá e nós dois vamos ficar aqui ensinando o povo durante um ano. Por quê, gente? Porque eram tudo novos convertidos. Então, eles ficaram ali um ano inteiro discipulando os novos convertidos de Antioquia. Agora, olha que verso lindo. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O título cristãos não surgiu em Jerusalém, não surgiu em Roma, ele surgiu em Antioquia, uma cidade gentia, uma cidade não judia. Você sabe o que significa a palavra cristão? Um pequeno Cristo, um cristinho. Então, você e eu somos isso, cristãos, miniaturas de Jesus. É isso que nós temos que viver para ser, tá? Foi aqui que pela primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Olha que lindo, um profeta desceu de Jerusalém lá para Antioquia, chegou lá e profetizou, gente, está para vir uma grande fome sobre todo o mundo romano. Os discípulos então foram avisados para quê? O Espírito Santo avisou que viria uma fome para eles se prepararem. O que eles fizeram então? Os discípulos se reuniram e cada um deles contribuiu para ajudar os irmãos que viviam na Judéia, lá em Jerusalém. Ou seja, se Jerusalém dividiu o alimento espiritual com Antioquia, Antioquia agora estava dividindo o pão físico com os que trouxeram o pão espiritual. Olha como que termina esse capítulo de uma forma tão linda, ensinando a mim e a você que nós não podemos ficar assistindo nossos irmãos na fé sofrendo, sem fazer nada. Nós temos que batalhar, temos que lutar, temos que abençoar a família de Deus em qualquer lugar do mundo onde eles estiverem sofrendo. Eu quero orar por você, porque eu quero que eu e você sejamos como Pedro, que no início desse capítulo estava se explicando para a igreja de Jerusalém, deu uma grande lição. Sabe qual é a grande lição? Não existe homem nem mulher impuro. Quem sabe eu e você somos chatos, hein? Quem sabe eu e você olhamos e falamos, para fulano eu não gosto de pregar, para tal grupo eu não gosto de pregar. E esse grupo tal aqui, eles merecem, eles estão no pecado, então eu não vou pregar. Não. A visão que Deus deu para Pedro foi o seguinte, não chame de impuro nem de imundo ao que Deus purificou. Jesus quer salvar desde o pior pecador, desde o pior assassino, o pior pedófilo, pior até aqueles que parecem mais religiosos e santos. Pai, eu abençoo cada vida que assistiu essa aula e eu quero te pedir, ó Pai, que sejamos como Pedro, que entrou na casa de um italiano e rompeu regras da lei de Moisés para levar o teu nome para pessoas que ele nem conhecia. Que possamos levar o teu nome para multidões que não te conhecem. Que possamos levar o teu nome até para aqueles que a gente nem vai com a cara deles. Mas que sejamos assim cumpridores do ID, do teu chamado.
Eu abençoo cada vida assim, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Tem sido fantástico as aulas. Amanhã, terça-feira, vamos estudar Atos capítulo 12. Você não pode perder Atos 12. É o maior babado que vai acontecer, né? Deus manda um anjo para tirar Pedro da prisão. É muito legal Atos 12. Amanhã às 19 horas estamos aqui. E quarta-feira, lembrando que as aulas de quarta são somente para membros exclusivos do canal. Então, torne-se membro do meu YouTube. Você vai pagar R$ 14,90 por mês e vai ter acesso a todas as aulas de conteúdo exclusivo que já passaram e as aulas de conteúdo exclusivo que virão. Também quero que você vá na loja do Lucinha adquirir livros como esse, olha, O Despertar da Leoa, um livro maravilhoso para as mulheres, para despertar as mulheres. Esse livro é maravilhoso para os papais, cuidando da alma das crianças. Livro lindo demais. Tem esse que eu escrevi, Meu Primeiro Ano com Jesus. É um livro para você que está no início da sua caminhada com o Senhor. O Deus da Compensação é uma das mensagens mais lindas que Deus me deu. Frases freaks, são várias frases loucas, né? Sobre ser louco por Jesus. Tem também esse livro A Peregrina, que é o segundo livro mais vendido no mundo. E por último tem esse Temperamentos Transformados, que fala dos 4 tipos de temperamento usando a palavra de Deus. Então todos esses livros estão na loja do Lucinho.com.br. Lá também tem muitas bíblias, muitas camisetas. A nossa nova coleção acabou de ser lançada, pulseirinha, e nas compras acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para vir para uma das nossas 3 caravanas para Israel. Temos uma agora para setembro, onde iremos para as Ilhas Gregas, um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. Outra em março de 2024, onde iremos para Dubai e Israel. E outra caravana em outubro de 2024, onde iremos somente para Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br. Já olha lá o roteiro de cada viagem, já olha lá as formas de pagamento e vem conosco na melhor viagem da sua vida. Galera, Deus abençoe vocês. Vejo vocês amanhã aqui na aula. E não se esqueça de ser loucos por Jesus.